Como nós sabemos, Moisés foi a quem Deus havia escolhido para livrar o seu povo da terra do Egito. Nós conhecemos a história, nós lembramos que José, filho de seu pai Jacó, foi levado como prisioneiro para o Egito, e lá José cresce, José desenvolve o seu chamado, passa por diversas situações, mas ao final da sua história, ele se torna governador do Egito. A Bíblia diz que José convida a sua família para descer à terra do Egito e morar com ele. Os anos passam e aquele povo que entrou em apenas uma tribo de pouco mais de uma dúzia de pessoas, agora começa a se multiplicar. Esta multiplicação começou a trazer preocupações para o outro monarca, o outro faraó, que havia sido levantado naquela terra, porque o monarca anterior era amigo de José. Agora ele começa a ver o crescimento do povo, e este povo que estava crescendo trouxe medo àquele faraó, e logo então começou a objetivar escravizar aquele povo, porque via que aqueles homens poderiam talvez tramar uma guerra e tomar a terra do Egito. A Bíblia então diz que aquele faraó começa a escravizar, de uma forma que fosse fazer o povo morrer na escravidão, no trabalho escravo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele povo que estava sendo agora escravo, era necessário ser liberto. Deus então escolhe a quem nós conhecemos por Moisés, que foi o homem chamado por Deus para tirar este povo da terra do Egito. Este povo agora que saiu do Egito, começa a caminhar por esta terra árida do deserto, mas basta apenas o tempo passar que eles começam a se lembrar das coisas que haviam no Egito. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Agora este povo que foi liberto com mão forte da terra do Egito, sente sede. No livro de Êxodo, quando o povo sente sede pela primeira vez, Deus fala com Moisés, e ao falar com Moisés, o Senhor lhe mostra uma rocha, e ordena que Moisés bata naquela rocha, para saciar a sede do povo. Deus então sacia a sede do seu povo. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que não deixa o seu povo com necessidades. Este povo agora que teve a sua sede saciada, o tempo passa, agora eles precisam comer, sentem a necessidade de comer pão, e Deus agora começa a fazer uma fábrica de pão. Deus agora sacia a fome daquele povo e lhes dá o pão. O povo agora também continua, enjoaram do cardápio, agora Deus começa a prover por mais uma vez, e lhes dá as cordonizes, ou seja, em outras palavras, Deus abre uma churrascaria no meio do deserto, e dá aves para que aquele povo comesse. Quando eles sentiram sede, Deus lhe deu água. Quando sentiram fome pela primeira vez, Deus lhes deu pão. E quando sentiram fome por uma outra vez, Deus lhe deu, aleluia, codornizes. Isso nos mostra o poder do Deus que nós servimos, porque este Deus supre as nossas necessidades. Quando o inimigo se levantar para te afrontar, não vá bater boca com ele. Quando o teu adversário se levantar com a aprovação, não vá discutir, não vá querer se trocar, pelo contrário, recue, vá para a porta da presença, se dobre, se prostre e vá buscar o Senhor. Por quê, irmão Mateus? Porque todas as vezes que nós vamos para a presença do Senhor, algo acontece. A Bíblia diz que eles caíram com seus rostos em terra, eles se prostraram. E você pode ter certeza que todas as vezes que você se humilha na presença do Senhor, você vai ver algo sobrenatural de Deus acontecer na sua vida.
A Bíblia diz, verso 6: e eles saíram diante da congregação, para a porta do tabernáculo. O tabernáculo era onde ficava a presença do Senhor, e caíram sobre os seus rostos. Olha o que aconteceu: e a glória do Senhor lhes apareceu. Aleluia. Se você está passando pela prova, pela luta, pelo deserto, pelo vale, vai para perto da presença, se derrama na presença. Porque, irmão Mateus? Porque a glória do Senhor vai se manifestar na tua vida. Irmão Mateus, estou na enfermidade, se retira, se dobra, se prostra, vai para a presença, porque a glória pode se manifestar através da cura. Irmão Mateus, estou com papel na causa, na justiça, se retira, se prostra, se dobra, porque esta presença pode ser a resposta da caneta do juiz. Irmão Mateus, a minha família ainda não se converteu. Se retira, se prostra e se dobra, porque a resposta, aleluia, desta glória pode ser a salvação que alcançará a tua casa. Porque todas as vezes que, se você se dobrar na presença do Senhor e se prostrar, você pode ter uma certeza. Qual é, irmão Mateus? É que a glória do Senhor irá se manifestar na sua vida. Aleluia. Aleluia. A importância da confiança e obediência em Deus. E diga o primeiro ponto: porque a voz de Deus é fonte de força. A confiança que nós colocamos em obedecer a voz de Deus nos é uma fonte de força, porque quando nós enfrentamos desafios, e estes desafios podem até mesmo ser insuperáveis, Deus se manifesta através da sua glória, nos dando a força que nós precisamos para continuar na caminhada. Olha o que a Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo de número 40, e o verso de número 29. Isaías, capítulo de número 40, verso de número 29. A Bíblia diz: e ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a sua força. Talvez você chegou aqui cansado, talvez você está passando pela adversidade. Moisés havia perdido a sua irmã, mas ele entendeu que ele precisava buscar a força no Senhor. Ele disse: eu preciso confiar e eu preciso obedecer. Por quê? Porque quando eu confio e quando eu obedeço a voz de Deus, ele é a minha força. É, aleluia. Isaías vai dizer: é ele quem dá poder àquele que está sem força, e é ele quem dá vigor para aqueles que não têm nenhum vigor. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 13. Se você confia na presença do Senhor, se você confia na palavra do seu Deus, não importa a situação que você esteja passando, não importa o que você esteja enfrentando, não importa o que você esteja sobrevivendo. Por quê? Porque ainda que pareça ser impossível, você vai se levantar com força e vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Salmos 28 e o verso 7: o Senhor é o meu escudo, e o meu coração confiou nele, e eu sou ajudado. Por isso o meu coração se regozija grandemente, e com a minha canção eu o louvarei. O salmista diz: ele é a minha força, porque quando eu confio nele, eu sei que ele me fortalece, eu sei que é ele que me protege, porque ele é o meu escudo. Eu sei que eu posso me alegrar, porque eu sei quem tem me ajudado. Você teve forças para chegar até aqui, embora as circunstâncias possam ser contrárias, porque o Senhor é a tua força e ele é o teu escudo. 2 Coríntios capítulo de número 12 e o verso de número 9: a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele disse: Paulo, meu filho, eu não vou responder a tua oração conforme tu quer, mas você pode ter a certeza, quando você se sentir fraco, não tenha dúvidas, eu serei a tua força. Quando você se sentir cansado, não regozije, aleluia, não tosqueneje em dois pensamentos, saiba que eu sou o teu Deus, o Deus da tua força. Em segundo lugar, quando nós confiamos e obedecemos a palavra de Deus, Ele nos dá uma orientação divina. Ele nos orienta, porque quando nós obedecemos a Deus, ainda que nós precisemos tomar decisões difíceis, ainda que nós precisemos fazer escolhas que podem tomar o rumo da nossa vida, nós vamos entender que independente de qualquer circunstância, com Deus, nós sempre faremos a escolha certa. Salmos 32, verso 8: E eu te instruirei, e te ensinarei o caminho em que tu irás, e eu te guiarei com o meu olho. Aleluia. Por que você está com medo de caminhar? Por que você está angustiado? Por que você está receoso? Pode colocar o pé, que Deus já tem preparado o terreno para você caminhar. Ele disse a Abraão: saia, porque eu vou te mostrar. Os olhos de Deus estão lá de cima, vendo o caminho que você vai trilhar. Aleluia. Ele diz: eu confio no Senhor. Aleluia. Eu confio neste Deus. Por quê? Porque os olhos dele estão me guiando. Provérbios 3, os versos 5 e 6, ele diz: confia no Senhor com todo o teu coração, e não te apoies em teu próprio entendimento. Por quê? Porque em todos os teus caminhos reconhece, e Ele direcionará as tuas veredas. Aleluia. Às vezes nós queremos caminhar com a nossa própria perna, a nossa própria força, por isso não entendemos por que caímos, e por isso não entendemos por que erramos. Mas Salomão, ele vai dizer: confia no teu Deus, confia no Senhor. Não confia, aleluia, como na casa de aposta: eu vou apostar apenas 50%, porque se eu perder eu não perdo os outros 50%. Não, confia no Senhor com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Aleluia, porque Ele vai direcionar todos os teus caminhos. Isaías 30, verso de número 21, olha o que a Bíblia vai nos dizer: e os teus ouvidos escutarão uma palavra por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai vós nele, e quando virardes à direita, e quando virardes à esquerda, Deus está dizendo: ainda que você pense que está sozinho, os teus ouvidos vão ouvir a voz do Senhor te dizendo: meu filho, continua caminhando, vai para a direita, vai para a esquerda, porque é Ele quem te conduz. Os nossos ouvidos precisam estar atentos para ouvir a palavra do Senhor, porque a orientação dele é uma orientação divina, é uma orientação perfeita. E João, escrevendo as cartas às igrejas do Apocalipse, o Senhor se revelando a ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que este Espírito diz às igrejas. A nossa igreja precisa ouvir a voz do Senhor, porque se nós queremos ser uma igreja que anda de acordo com a sua palavra, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, quando nós confiamos na voz do Senhor e obedecemos a sua palavra, Ele fortalece a nossa fé. Quando nós confiamos na voz de Deus, quando obedecemos a sua palavra, o Senhor manifesta o seu cuidado, e o Senhor manifesta a sua fidelidade. Romanos capítulo de número 10, e o verso de número 17, olha o que a palavra nos diz: assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você consegue enxergar que está tudo conectado? Você consegue enxergar o Moisés que perde a sua irmã,
e estava triste, com seu coração ferido, mas mesmo assim ele se prostra, ele vai buscar a presença, e quando ele se levanta, a glória do Senhor se manifesta. Moisés sobe agora com as suas forças renovadas. Moisés se levanta agora ouvindo a direção do Senhor, ouvindo a sua palavra, e agora Moisés, ele tem a sua fé fortalecida. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pedro, capítulo de número 1, os versos 6 e 7, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sobre opressão, por causa das muitas provações, ou em outras traduções, as tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, e mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor, e em honra, e em glória, na aparição de Jesus Cristo. Ele está dizendo, a provação que você passa, não é maior do que a tua fé. Por quê? Porque você tem um Deus que cuida da tua vida. A tentação que você está passando não é maior do que a tua fé. Por quê? Porque você tem um Deus que demonstra a fidelidade dele para comigo e para contigo. 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o verso de número 7, porque andamos por fé e não por vista. Eu não estou vendo, mas Deus está preparando. Eu ainda não tenho, mas Deus já está preparando. Eu ainda não consegui, mas eu creio que Deus já está trabalhando. A vitória ainda não chegou, mas eu já estou vendo que lá do outro lado eu estou cantando o hino da vitória. Aleluia. Ainda não aconteceu, mas eu estou apenas esperando o momento certo do pastor me dar a oportunidade pelos olhos espirituais. Eu já almejo que é num culto de domingo que eu subirei no altar, irei testemunhar a grande vitória que Deus fez na minha vida. Por quê? Porque eu não sou cristão qualquer. Que tipo de cristão você é? Um cristão que anda por fé. Efésios capítulo de número 6, o verso de número 16. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6 e o verso de número 16, ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deus não te deixa despreparado, porque quando você se levanta confiando na palavra de Deus, obedecendo a voz do Senhor, Deus, ele demonstra o seu cuidado e a sua fidelidade. Em quarto lugar, quando nós confiamos e obedecemos a palavra de Deus, nós vamos ter testemunho para outros. Este testemunho é fruto da nossa confiança, da nossa obediência. E este testemunho pode inspirar outras pessoas a confiar neste Deus, a obedecer a sua palavra. Mateus capítulo de número 5 e o verso de número 16. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A igreja precisa ser lâmpada, a igreja precisa ser lamparina, a igreja precisa ser chama, a igreja precisa ser fogo. Nós não podemos nos conformar com uma igreja fria. Por quê? Porque é uma igreja que arde, uma igreja que queima, é uma igreja que tem testemunho para aqueles que estão em sua volta. 1 Pedro capítulo de número 3 e o verso de número 15, e ele diz: porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e com temor. E nós não vemos previsão de melhora, mas aqueles que estão dentro da casa,
Aqueles que se dobraram, aqueles que se prostraram, aqueles que dobraram os seus joelhos, que colocaram os seus rostos em terra, quando eles levantam os seus olhos, assim como Moisés, eles podem observar a glória do Senhor se manifesta. E que glória é esta? A resposta da nossa esperança, porque nós cremos que é as Escrituras se cumprindo, mas a nossa fé não está terrena, não é uma fé terrena, porque a nossa fé é que Ele virá para nos buscar, Ele virá para arrebatar a sua noiva, Ele virá para arrebatar a sua igreja, a sua eleita. A Bíblia diz que Ele virá em seu cavalo branco, e na sua coxa está escrita que Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todo olho verá. Aleluia, que nós possamos dizer em nossa esperança: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, ou até a consumação do século. Ele disse: continue dando o seu fiel testemunho, continue sendo um cristão que não tem do que se envergonhar, continue mantendo a sua confiança no Senhor, obedecendo a sua palavra, porque ainda que estejamos em guerra, ainda que as nações e as igrejas estejam se esfriando na fé, permaneça com o primeiro amor. Por quê? Porque Ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Ele não te deixa e Ele não te abandona. Louvado seja Deus. E qual é esta palavra que nós ficamos, irmão Mateus? Confie, obedeça, confie no teu Deus, obedeça a palavra do seu Senhor. Por quê, irmão Mateus? Porque aquela congregação que estava na terra do Egito, ela se esqueceu do Deus que saciou a sua sede, ela se esqueceu de um Deus que saciou a sua fome, ela se esqueceu de um Deus que de dia os carregava numa coluna de nuvem, e quando era de noite numa nuvem de fogo, e quando estavam enfermos, doentes, o Senhor curou as suas enfermidades, e abandonaram a sua fé, não depositaram a sua confiança em Deus. Mas que nós possamos permanecer firmes, mesmo cansados, mesmo fracos, mesmo doentes, mesmo com todas as circunstâncias negativas. Por quê? Porque o nosso Deus sempre nos sustentou, o nosso Deus sempre nos guardou, o nosso Deus sempre tem mostrado a sua fidelidade para com o seu povo. A Bíblia diz que Ele não deixará vacilar o teu pé. A Bíblia diz que 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ele diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum. Por quê? Porque Ele está contigo. Aleluia, Ele está contigo. Confie e obedeça. Por quê, irmão Mateus? Porque aquela congregação, aquela igreja da antiga aliança se esqueceu que Deus sempre sustentou eles. Quando tiveram sede, Deus saciou a sede. Quando sentiram fome, Deus matou e saciou a sua fome. Quando estavam em perigo, Deus os protegeu. Aleluia. E ainda que na igreja, na nova aliança, quando aqueles homens foram martirizados, Deus estava com eles, Deus estava ao seu lado. Morreram pela palavra, morreram pelo evangelho. Por quê? Porque sabiam que Deus estava sustentando. E ainda como Sadraque, Mesaque e Abednego, não negue a sua fé, obedeça a palavra, confie no seu Deus, porque
porque eles disseram: ok, nós não temos nada contigo, não temos negócio contigo, porque o nosso Deus está conosco, Ele nos livrará. Mas se Ele não nos livrará, nós ainda não obedeceremos a tua voz, porque nós confiamos no Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor Jesus, e eu agradeço a minha rica oportunidade.